Eu já perdi muito dinheiro no day trade porque eu não entendia que eu precisava me controlar. E foi aí que eu aprendi que por mais que eu tivesse um setup muito bem arrumado, se eu tivesse uma estratégia muito bem ajustada, de nada adiantaria se eu não soubesse lidar com esses inimigos que eu vou te falar aqui hoje. Hoje eu quero te apresentar os seus 5 piores inimigos e como combatê-los. Ansiedade, medo, ganância, ego e indisciplina. Então, se você quer finalmente aprender a ser consistente no mercado, já se inscreve e deixa seu like confiando de que essa aula realmente vai ser muito top. Todo mundo diz que você não pode ser ansioso, que você tem que se controlar dentro do trade, mas ninguém te fornece a ferramenta necessária para que você consiga combater esses inimigos. O que eu vou propor aqui para você não é algo que vai tornar essa jornada fácil, mas vai tornar essa jornada possível. Com essas ferramentas que eu vou te entregar, você já vai estar com metade do caminho percorrido. O que você vai ter que focar é simplesmente colocar em prática e fazer disso uma rotina no seu dia a dia. A primeira coisa que você vai enfrentar no mercado, que não está na tela, muito menos no gráfico, é a ansiedade. Eu já quero te adiantar que eu tenho 3 ferramentas que vão te ajudar a vencer essa dificuldade, essa ansiedade dentro do trade. E essas ferramentas são: primeiro, uma técnica chamada 4-7-8. O segundo é que você tenha um diário emocional. Já comentei sobre isso lá no meu Instagram. E o terceiro é que você pratique o trade lento. A ansiedade nada mais é do que a antecipação do futuro. Uma preocupação excessiva com aquilo que pode e que muitas vezes nem vai acontecer. No trade, essa ansiedade se manifesta de algumas maneiras. Eu separei aqui algumas delas para que você consiga se identificar, ou se você não opera ainda, que você consiga entender antes de entrar na operação. Em alguns momentos, você vai querer clicar antes do seu setup ser ativado. Você definiu que só vai comprar o dólar em determinado ponto. O mercado, antes de chegar nele, por você achar que ele pode voltar antes e por medo de ficar de fora, por ansiedade de clicar e estar no movimento, você entra de qualquer jeito. Isso é ansiedade, você precisa controlar isso. Outra coisa que pode acontecer também, onde a ansiedade ela fica evidenciada, quando você já está na operação e começa a antecipar a sua saída. Você não tem nada que mude a sua ideia inicial. Digamos que você finalmente comprou o dólar. Você comprou o dólar onde você queria, porque você viu que tudo aquilo que te leva a tomar a decisão está para cima. Nenhum desses fatores mudou e você começa a antecipar a sua saída, você começa a mexer no seu alvo e no seu stop também. Isso é ansiedade. Outra coisa que eu te oriento para que você avalie se está ficando ansioso dentro do trade é se você mexe muito no gráfico durante uma operação. Uma vez que você já tomou sua decisão, fique apenas atento aos detalhes que te fizeram entrar, se mudaram ou não. Se esses detalhes não mudaram, permaneça no trade. Só que você não pode ficar mexendo muito o gráfico, porque isso demonstra uma ansiedade. Como eu já antecipei aqui para você, eu separei 3 ferramentas que com certeza vão te auxiliar no controle dessa ansiedade. A primeira ferramenta que eu comentei com você foi a ferramenta 4-7-8. No que essa ferramenta consiste? É uma técnica de respiração onde você vai inspirar por 4 segundos, segurar a respiração por 7 segundos e expirar por 8 segundos. Repita isso de 3 a 4 vezes antes de operar. Isso vai fazer com que você fique muito mais tranquilo na hora de clicar. Você vai conseguir sacar a emoção, a ansiedade do seu trade. Outra ferramenta muito boa é o diário emocional. Nele você vai anotar todas as emoções que sentiu desde o momento em que decidiu entrar até o momento que você saiu. Entre esses 2 momentos você tem: decidi entrar, entrei, movi stop, movi alvo, saí antes, saí depois, estiquei. Anote tudo o que você fez e anote também como você se sentiu. Com base nisso, você vai começar a perceber quais momentos e os motivos pelos quais você fica mais ansioso. Assim você vai saber contra o que você está lutando e o que fazer para que isso não aconteça de novo. E a terceira ferramenta é que você pratique no seu dia a dia o trade lento, que é uma ferramenta onde você opera muito pouco, faz uma, no máximo 2 operações. Com isso, você tira a pressão, a ansiedade, você controla essa ansiedade de procurar outra operação e entrar novamente. Você coloca esse alvo de fazer no máximo 2 operações. Achou uma boa operação, faz. Achou outra boa operação, faz. A partir disso, esquece de fazer a operação. Não fica ali procurando outra operação e se expondo no mercado a ser ansioso, a clicar em qualquer ponto. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês hoje é sobre a ganância. A ganância, ela é uma distorção da ambição. É você querer sempre mais, ainda que o seu plano, que o seu planejamento, que o seu alvo de ganho no dia já tenha sido alcançado, até mesmo quando aquela estratégia do trade lento já foi alcançada. Mas você não se dá por satisfeito, você quer sempre mais, sempre tem uma melhor oportunidade, sempre você pode pegar mais grana. Calma, não é assim e você precisa estar atento a isso. Como que isso se manifesta no trade? No trade, a ganância se manifesta de algumas maneiras.
A primeira maneira é quando você não se satisfaz com o financeiro que você alcançou em determinada posição. Você queria comprar o dólar, buscar 5 pontos, buscou os 5, mas sempre fica naquela, pô, poderia ter pego o 7, poderia ter pego o 8, poderia ter pego o 10. Você nunca está satisfeito com a quantidade de financeiro que você alcançou naquela operação. Outra coisa que pode acontecer é você aumentar a sua mão, você fazer aquele aumento que a gente falou na última aula de contratos para querer cada vez mais. Então você opera bem uma semana com 10 contratos. Na semana seguinte você já coloca 15, já coloca 25, já coloca 50, já coloca 100. Muitas pessoas dizem que não vão fazer isso, mas acredite em mim, você vai ser tentado a fazer isso. A partir do momento que você enxerga a ganância como um inimigo, você entende o que é que você está lutando contra e como que você vai vencer essa batalha. Um jeito bom de você trabalhar essa ganância no seu dia a dia é definir o seu operacional por pontos e não ficar à mercê do financeiro no dia a dia. Como assim? Uma vez que você define quantos pontos você vai querer por dia, você não fica ali olhando e querendo completar um valor. Ah, eu estou 295 para frente, estou com 295 de lucro. O que é que você faz? Estou com 7 pontos de lucro, estou com 8 pontos de lucro. E esses valores, essa quantidade de pontos ou valores em dinheiro já estão pré-definidos antes de você operar. Você já chega no seu dia com isso definido. Faça isso por pelo menos um mês. É o que eu te aconselho. Você não vai ficar mais à mercê da ganância. Você vai ter um plano muito bem definido e só vai precisar ser disciplinado para executar esse plano. Uma segunda ferramenta que está, de certa forma, ligada à primeira é você se recompensar todas as vezes, talvez todas as semanas, que você se mantiver dentro do plano. Então defina ali um prêmio, seja lá o que for. Veja aquilo que mais faz sentido para você. Se você gosta muito de refrigerante, toma um refrigerante. Enfim, veja o que é que cabe para você, mas eu te dou esse conselho. Utilize essa ferramenta, se premia todas as vezes que você seguir o plano que você definiu. O terceiro inimigo que você precisa vencer é o seu ego. E acredite em mim, com certeza você vai lutar contra ele, independente de quem você seja, você vai lutar contra isso. O ego é você querer estar sempre certo. Um trader maduro, consistente e lucrativo entende que por vezes vai errar, isso faz parte do game. Você precisa entender que o mercado pode muito bem ir para outro lado, ou que você avaliou errado, ou que você entrou no momento errado, que você definiu o ponto de entrada errado. Você precisa ter essa percepção de erro. Sem isso, você está fadado ao fracasso. Muitas vezes você vai vir de uma sequência muito boa e vai começar a achar que você é infalível, que o seu setup ele é milagroso, que você não tem como falhar, não tem como errar. O mercado ele me respeita. Você tende a achar isso. Você precisa entender que quem tem ego forte no mercado vai quebrar. Muitas vezes o ego ele é o responsável por tornar uma perda na sensação de fracasso. Você perde a sua identidade. Por quê? Você vem de uma sequência boa, você acredita que você é muito bom, que você é infalível e o mercado vem e te mostra que não é bem assim. Você está suscetível a erros e principalmente a perdas. Não existe setup 100% assertivo. Confie em quem tem 9 anos vivendo esse mercado todos os dias. Não existe setup que está livre de qualquer tipo de erro. Muitas vezes, por estar muito certo daquilo que você quer, você perde a capacidade de analisar o mercado e ver que os fatores mudaram. E aí o que é que você faz? Você começa a esticar o stop. Você entrou porque tudo apontava o mercado para cima, esses fatores começaram a mudar para baixo, mas você acha que você é infalível, que você não vai errar, que o mercado ele vai buscar sua saída porque você faz isso já há um mês e está dando certo. Você começa a esticar stop. Meu amigo, isso é o caminho certo para o fracasso. Se eu posso te dar um conselho e você anota isso aí, é o seguinte: você vai errar. Então o ego ele tem essas duas características. Muitas vezes ele vai ofender a sua personalidade, você vai achar que aquele erro torna você errado e não é isso. Não é que você errou um trade que você é um fracassado, não é isso, mas o ego tende a te levar para esse lado. E um outro aspecto é, eu não quero estar errado, por isso eu vou esticar stop, eu vou esticar a operação. Essas duas características você consegue resolver facilmente, simplesmente, com 2 exercícios que eu vou te passar agora. O primeiro exercício é você começar a repetir para você, antes de começar a operar, o seguinte: eu sou humano, eu sou passível de erro e um erro não muda a minha identidade. Faça isso. Controle o seu ego, tá? Então faz esse exercício antes de operar, antes de entrar na operação. E para resolver o problema do ego, alongando o stop, estopando mais do que você poderia, revise suas operações. Olhe no seu diário de emoção, no seu diário de sentimentos, como você se sentiu, e você vai ver que o ego se sobrepôs à razão naquele momento. Então, a partir do momento que você faz o seu exercício de repetir para você que você é passível de errar,
que um erro não vai transformar a sua personalidade, não vai transformar quem você é, não vai mexer na sua identidade, você começa a controlar o seu ego dentro das operações que você faz. O terceiro conselho que eu te dou é você compartilhar os seus erros com alguém. Pode ser um mentor ou até mesmo em grupo, para que com isso você mostre para o seu ego que você não tem problema em demonstrar a fraqueza. O caminho do aprendizado, ele passa inevitavelmente pela vergonha. Não tem como você crescer em nada sem passar vergonha de assumir os seus erros. Aqui no nosso dia a dia, a gente tem uma comunidade no Discord, onde as pessoas falam se estoparam, onde estoparam, o que fizeram. E também quando ganha, obviamente, você que é lá do meu Instagram, você já viu, a gente coloca lá o XD. Então, esse é um ambiente onde todo mundo coloca as suas fraquezas para que sejam corrigidas e também para entenderem que eles não são perfeitos, que eles não são infalíveis. Se você está curtindo essa aula, já peço para você deixar seu like aqui, se você não deixou lá no início do vídeo. Agora nós vamos para o penúltimo inimigo que você vai enfrentar com certeza no mercado e como que você vai combatê-lo. Eu não sei se você sabe, mas o medo é uma característica biológica, é um dispositivo de segurança. O medo não é ruim. O problema do medo está nos extremos, é quando existe a ausência de medo ou quando existe o excesso de medo. O medo em si, ele é um ativo de segurança, ele é um dispositivo de segurança do seu próprio corpo. Vou dar um exemplo aqui. Por que você não atravessa a rua sem olhar para os dois lados? Porque você tem medo de ser atropelado, você tem medo de morrer, de perder uma perna, enfim. O problema do medo é quando ele deixa de ser esse dispositivo de segurança que te faz olhar para os dois lados e se torna uma prisão. Quando, por causa do medo de ser atropelado, você decide não atravessar. E você passa o dia todo ali de um lado da rua precisando ir para o outro. Então o medo ele tem essa característica. Ele em si não representa tanta nocividade. O problema dele está nos extremos, ou ausência ou excesso. O medo em excesso, normalmente, ele nasce das incertezas, de alguma memória de dor. Então, quando você vem de uma sequência muito negativa ali, você começa a ter medo de clicar. Por quê? Porque você acha que todo clique que você fizer, o mercado vai te perseguir, você vai estopar, você vai perder muito mais do que ganhar por conta disso. Porque o medo te lembra exatamente essas situações que essas coisas, teoricamente, aconteceram. Após uma sequência de loss, é muito natural que isso aconteça. É comum que você fique ali travado frente à tela. Isso vai acontecer, não tem jeito. É por isso que eu me proponho a te entregar o que vai acontecer, por que acontece e como que você vai resolver. Dentro do mercado, esse excesso de medo vai fazer com que você fique de fora, que você perca boas oportunidades dentro daquilo que você definiu que seria sua escola de análise, sua tomada de decisão, simplesmente porque está com medo de estopar. Esse é o problema. Outra coisa é o medo de te fazer operar menor do que você opera. Digamos que você já opera com 10 contratos. Aí você toma 1, 2 stops com 10 contratos. O que é que o medo vai te dizer? O que é que o medo vai te levar a fazer? Ah, opera só com um contrato. Opera só com 2. O problema é que você está operando com 10. Mas se a sua decisão de operar com 10 contratos foi muito bem fundamentada, é ideal que você se mantenha com a sua mão. Porque esses dias de loss eles vão acontecer. Mas o medo ele vai fazer com que você queira parar, vai fazer com que você queira diminuir a mão simplesmente porque perdeu 1, 2, 3 dias. O que eu te oriento a fazer para resolver essa parte de querer diminuir a mão é continuar operando com a sua mão padrão, se você opera com 10 contratos, por exemplo, no simulador. Porque ali você vai voltar a fazer o que você já faz, o que você acredita que está certo e vai ver, ó, realmente eu sou capaz, foi só uma fase ruim. Isso é comum. Não deixe que o medo tome lugar no seu operacional e faça com que você diminua a mão. Senão você ganha pequeno e perde grande. Você perde grande e ganha pequeno. Isso entra num ciclo que jamais vai terminar. Você jamais vai viver de mercado se você ficar subindo a mão para perder e diminuindo a mão para ganhar. Essa conta não vai fechar de jeito nenhum. Uma ferramenta que eu te oriento para resolver isso é: desenvolve um checklist padrão. Esse checklist você vai colocar tudo aquilo que te faz entrar no mercado. Aquilo que te faz tomar a decisão, tanto de comprar quanto de vender, onde sair, por que sair, quando não entrar. Faz um checklist disso, para que você consiga tomar a decisão de maneira racional. A partir disso, você precisa executar esse checklist de maneira religiosa, sem pensar, de maneira intuitiva, dentro daquilo que você já definiu racionalmente. Você vai sacar a emoção de decidir ali, no momento que o mercado está caminhando, onde que você vai comprar ou vender, e muitas vezes quando você tiver com medo, você não vai querer entrar. Uma vez que você tem esse checklist setado, esse checklist resolvido, você vai conseguir executar sem emoção. O último inimigo, e talvez seja o mais disfarçado, é a indisciplina. Eu não sei se você sabe, mas a indisciplina geralmente é sintoma e não uma causa. Por isso que ela é muito disfarçada no dia a dia. Normalmente ela acontece por falta de estrutura emocional para que você cumpra aquilo que você já definiu para a sua rotina, por exemplo. Se você muda de setup todo dia, se você foge do gerenciamento pré-definido
e você não cumpre o checklist que você fez anteriormente, sim, você é indisciplinado. Mas calma que nem tudo está perdido. Você consegue começar uma batalha contra a indisciplina cumprindo aqui alguns passos que eu separei para você. Defina um horário fixo para analisar e operar o mercado. Escreva isso em algum lugar visível, que seja de fácil acesso para você. Por último, eleja um supervisor que tenha capacidade de ver se você está cumprindo ou não aquilo que você definiu previamente. Lá na comunidade, mais uma vez, a gente faz algumas perguntas no dia a dia para ver se as pessoas estão disciplinadas. Às vezes você não está inserido num ambiente desse. Então defina alguém ali na sua casa, talvez sua esposa, sua filha, seu filho, seu irmão, seu primo, alguém para que supervisione se você está sendo disciplinado ou não naquilo que você definiu. Você precisa entender que vencer esses vilões não é uma guerra de apenas um dia, venci e acabou, mas sim uma jornada. O mercado exige técnica, mas ele premia quem domina e vence a si mesmo.